Fala galera do canal, eu sou Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução à Teoria do Raio. A gente viu da última aula, tá? Essa aqui em um modelo em que a velocidade cresce linearmente com a profundidade, eu posso esperar que o raio ele vá inclinando em relação à horizontal, né? Tenha um ponto de retorno e retorne à minha superfície, ok? Então isso já deixa intuitivamente pra gente, né, mais ou menos como funciona o método geofísico de sísmica de reflexão. Se eu imaginar aqui que aqui eu tenho uma fonte, sei lá, um explosivo, dinamite, ou então algum tipo qualquer de fonte. Essa fonte explode em um tempo qualquer, e aqui nesse ponto de retorno do raio, eu vou ter os meus receptores, tá? Aparelhos para registrar a vibração nessa direção aqui. A energia ela vai se propagar, vai chegar, né, nesse ponto de retorno e vai retornar para mim, me trazendo informação sobre essa subsuperfície, ok? Então posso imaginar mais ou menos intuitivamente como funciona o princípio por trás da sísmica de reflexão. É claro que a gente ainda vai ver muito mais coisa, isso ainda vai ficar muito mais claro a partir das próximas aulas. Mas a gente já consegue compreender intuitivamente esse funcionamento. Ok? Para encontrar uma equação para definir x e definir, né, o meu tempo, né, o tempo de retorno do raio, a gente vai ter que definir algumas derivadas aqui. Então, esse d de s aqui é um elemento, né, do raio. Então eu estou com um raio, né, com todo esse comprimento aqui. Eu pego um pequeno elemento d de s do raio se propagando para baixo aqui. Esse elemento d de s. Esse elemento d de s vai ter uma projeção em x, que eu chamei de d de x, e ele também vai ter uma projeção em z, que é o elemento d de z. Da mesma forma, vai formar um ângulo θ com a vertical. Ok? De geometria básica, a gente pode definir que d de x sobre d de s é o seno de θ. Por quê? O que é o seno de θ? O seno de θ é o oposto, né? É o oposto sobre a hipotenusa. Então, d de x, porque esse comprimento é igual a esse, o comprimento de cima é igual aqui de baixo, então d de x sobre a hipotenusa d de s. Isso é o seno de θ. Ok? E a gente pode definir que esse seno de θ é igual a P sobre U. Por quê? Vamos lembrar lá da nossa definição de P das aulas anteriores. Quem é P? P é U vezes o seno de θ. Essa é a definição de P, né, da vagarosidade horizontal. Então, se eu passo U dividindo, eu fico que o seno de θ é P sobre U. Que é exatamente o que a gente observa, né, aqui embaixo. P sobre U é o seno de θ, que é também d de x, d de s. Ok? Da mesma forma, a gente pode definir d de z, d de s, que é o cosseno de θ. Lembrando lá da definição do cosseno. Cosseno ele é o quê? É o adjacente, d de z, sobre a hipotenusa, d de s. Então, d de z sobre d de s é o cosseno de θ. Ok? Aí, esse cosseno de θ é 1 menos seno ao quadrado de θ, tira a raiz. Por quê? Lembrando lá, né, de uma identidade trigonométrica que é o cosseno de θ ao quadrado mais o seno de θ ao quadrado é igual a 1. Se eu passar o seno para lá subtraindo, eu vou ficar com 1 menos seno ao quadrado de θ. Esse cosseno ao quadrado eu passo como raiz, por isso que eu elevo a meio aqui. Então, uma outra forma de definir o cosseno de θ. Ok? Seno ao quadrado de θ a gente já tem aqui, né? P sobre U, P ao quadrado sobre U ao quadrado. Então fica 1 menos P ao quadrado sobre U ao quadrado elevado a meio. Ok? E isso, né? Isso aqui é dividido por U elevado a menos 1. Espera aí, Rodolfo, da onde apareceu esse U aqui? U elevado a menos 1, eu estou dividindo por U. Né? Aqui
eu posso multiplicar esse 1 por u, e aí eles vão ter o mesmo denominador. Vai ficar u ao quadrado menos p ao quadrado sobre u ao quadrado aqui. Eu posso tirar esse u para fora aqui da minha raiz, desde que eu corte esse quadrado com a raiz. Então fica u elevado a menos 1. Ok? É o mesmo que dividir por u. Essa é a minha definição para d de z e d de s. E agora, a gente vai lembrar lá um pouco de cálculo 1, né? Utilizando a regra da cadeia. Tá? A regra da cadeia ela serve para achar a derivada de uma função composta. Então, esse x aqui e esse z, ambos são função de s. Basta a gente ver de novo lá na nossa figura. Eu tenho s aqui, né? E dependendo de s aqui, eu vou ter um valor de x. Se s fosse um pouco mais aqui para trás, né? Eu teria um valor de x e um valor de z. Como s está para cá, eu tenho esse valor de x e esse valor de z aqui. Então, x e z, dá para a gente perceber que são valores, em função de s. Ok? Então, quando eu for fazer a derivada de x em relação a z, eu vou ter a derivada, né, desse x, né, que é função de z também. Por isso eu posso tirar a derivada. Porém, z também é função de s. Então eu tenho uma composição de funções. Né? O x ele é função de z e z é função de s. E x também é função de s. Ok? E aí eu posso utilizar a regra da cadeia. d de x sobre d de z vai ser d de x sobre d de s. d de s sobre d de z. Ok? Eu vou deixar aqui em algum cartão ou na descrição um vídeo sobre a regra da cadeia. Tá? Analisando passo a passo, né, como é que a gente chega nessa expressão. Ok? Para que toda vez que a gente for utilizar a regra da cadeia em alguma derivação, a gente possa recorrer a esse vídeo, se caso tenha algum esquecimento. Mas está aqui a definição de regra da cadeia. d de x, d de s, a gente já tem. Vamos voltar lá. Está aqui o meu d de x, d de s, p sobre u. O meu d de s, d de z é o inverso disso aqui. Né? O inverso disso aqui vai ser u sobre u ao quadrado menos p ao quadrado elevado a meio. Esse u vai cortar com u. Eu vou ficar com p sobre u ao quadrado menos p ao quadrado elevado a meio. Ok? Vamos dar uma respirada, já está quase no final. Né? Se eu pegar essa equação e integrar em x, né, integrando x em z, né, basta passar o z para cá. Aí eu integro aqui desse lado em relação a x e desse lado em relação a z. Eu vou ficar com x em função de z e p. Né? E o termo que está lá vai ser integrado em relação a z. Ok? Vou ficar com p. Como p é constante, sai para fora da integral. d de z, u ao quadrado, função de z, e menos p ao quadrado elevado a meio. Ou seja, esse termo aqui foi integrado em relação a z. Passei o z para lá e fiz a integral em relação a z. E aí eu tenho uma equação para x. Né? Essa equação para x aqui. Porém, vamos perceber uma coisa aqui. Da nossa figura, a gente observa que o raio ele é simétrico em relação ao turning point, que é aquele ponto de retorno que a gente discutiu anteriormente. Então a distância total percorrida pode ser, ao invés de integrar, né, desses limites z2 a z1, eu posso integrar de 0 até z de p e multiplicar por 2. Vamos ver lá na nossa figura do turning point. Integrar de 0 até turning point, né? E depois integrar do turning point até de volta, né, no retorno para a minha superfície de aquisição. Como o raio é simétrico, é a mesma coisa que integrar somente desse lado aqui e multiplicar por 2. Justamente por causa dessa simetria do nosso modelo aqui. Entendeu? Então a gente pode multiplicar por 2 e integrar só de 0 até o turning point. É isso que está expresso nesses limites aqui. Por último, a gente vai fazer uma definição para o tempo t. Né? Como u é o inverso da velocidade, né, e a velocidade é ds sobre dt, o u vai ser definido como dt sobre ds. Ok? Aí, de novo, podemos voltar para a nossa regra da cadeia. Eu vou ter
dt sobre dz. Basta que eu faça dt ds, ds dz. Por quê? Porque z é função de s e t vai ser função de z e s. Então vou ter uma composição aqui e eu posso utilizar a regra da cadeia. dt sobre ds aqui já é o meu u, que a gente está definido aqui em cima. ds sobre dz a gente já tem anteriormente aqui. Cadê? Eu tenho dz sobre ds, ds sobre dz vai ser o inverso disso aqui. Ok? Então tenho aqui ds sobre dz. Esse u multiplica esse u, fica u ao quadrado. E essa aqui é a definição, né, daquele denominador, que é a definição de eta. U ao quadrado menos p ao quadrado elevado a meio. Da mesma forma, a gente pode integrar em t desse lado e integrar em z do outro. Eu vou ficar com t de z e p, e essa integral em z de z2 a z1, né, de u ao quadrado de z, que é o que está aqui em cima, u ao quadrado menos p ao quadrado, tira a raiz. Ok? E aí eu posso utilizar aquele mesmo conceito de simetria, né, para definir essa integral do tempo. Esse t, função de p, vai ser o quê? 2 vezes integrar de 0 até o turning point. Então, ao invés de integrar todo o caminho do raio, eu integro de 0 até metade desse caminho e multiplico por 2. Então, de 0 até z de p, e esse valor que a gente acabou de derivar. Ok? Então, temos duas expressões. A expressão para o tempo de trânsito, o tempo de retorno do raio, e a expressão para a distância horizontal percorrida. Ok? Então essa aula tá bem complexa, eu sugiro que vocês revisem passo a passo cada uma das equações, né? e as derivações, né? Também os pressupostos que a gente utilizou e compreendam bem como se chega, né, nessas equações, que a gente vai utilizar na próxima aula. Ok? Por essa aula é só e até a próxima.